pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos falar sobre a produção e manejo de frango de corte, parte 1. Eu dividi essa aula em duas partes porque é um conteúdo bastante abrangente, então para não ficar um conteúdo muito maçante, então eu dividi em duas partes para vocês conseguirem fixar um pouco mais o aprendizado. Nessa aula eu vou abordar a parte da classificação zoológica da espécie, falar sobre o sistema de produção, comentar um pouco sobre os tipos de instalações que nós temos dentro do sistema de produção de frango de corte. Vou adentrar na questão do preparo das instalações para poder fazer então o alojamento das aves, falar um pouco sobre a parte de manejo da cama de frango e aí em si falar sobre os manejos iniciais. A pergunta que eu lanço é: o Brasil, na opinião de vocês, vocês acham que tem altos índices de produção? Lembrando que o Brasil atualmente é o maior exportador de carne de frango e é o terceiro maior produtor dessa cultura. Será que a gente conseguiria, nas atuais condições que nos encontramos, será que a gente se enquadra como alto índices de produção? Essa pergunta eu vou deixar lançada e aí, mais no decorrer da aula que a gente for comentando algumas coisas sobre os sistemas de produção, eu volto para responder então essa questão, ok? Na questão da classificação da espécie, né? Ela faz parte de um grupo de raças padronizadas que têm sido desenvolvidas em determinadas regiões, né? Variedades são diferenciadas pelo tipo de crista e pela coloração das plumagens. Linhagem: existe um plantel de aves que possuem algum parentescos, né? Essas linhagens são produtores ou produtos, né, de reprodução de empresas genéticas. Então, aquilo que nós trabalhamos hoje dentro do sistema de produção, a gente não pode falar que são raças, né? Por quê? Dentro do sistema de produção de aves, existe um melhoramento genético muito intenso. Tanto é que a cada 5 anos, mais ou menos, em média, é o que nós temos para o lançamento de uma nova linhagem, que nada mais é do que cruzamento de várias raças. Então, a gente não pode dizer que o que nós trabalhamos hoje são raças, e sim linhagens. Diferente, por exemplo, em sistema de produção de bovinos. Bovinos a gente tem algumas raças específicas, né? Como Nelore, para gado de corte, ou para gado de leite, o holandês, ou o girolando, que é o cruzamento do gir com o holandês. Então, a gente tem uma diferença nessa categoria de produção animal, que a gente não vai ter, então, raças. Então, eu não vou ficar comentando com vocês sobre raças de aves, porque hoje a gente nem trabalha mais com isso, né? Porque quando a gente vai comentar, principalmente quando eu for falar para vocês lá na parte de nutrição animal, nutrição de aves, vocês vão ver que eu não vou vir falar de raças, e sim vou falar de linhagens, como, por exemplo, Ross, Kobe, Hubbard, porque são empresas que fazem o melhoramento genético e aí lançam no mercado, ano após ano, linhagens que acabam recebendo o nome da empresa. Essas linhagens buscam, então, aumentar a produção, diminuir o custo da produção e melhorar cada vez mais os índices zootécnicos. E o que seriam esses índices zootécnicos, né? Aumentar o ganho de peso, diminuindo o consumo de ração e, concomitantemente a isso, melhorando a conversão alimentar. Se a gente tem uma melhora na conversão alimentar, automaticamente a gente vai conseguir, então, diminuir os nossos custos. Então, quais são as características que a gente tem interesse no momento de fazer, então, esse melhoramento genético, né? Como eu havia comentado, ter uma boa conversão alimentar. Então, uma forma que a gente tem de ter uma boa conversão alimentar é reduzir essa conversão alimentar. A gente tem essa conversão, esse parâmetro conversão alimentar, ele é proporcionalmente inverso do ganho de peso. Então, quanto maior o ganho de peso, melhor. Já a conversão alimentar, quanto menor essa conversão alimentar, melhor. Vou dar um exemplo. Por exemplo, vamos lá.
Lá em meados dos anos 2000, nós tínhamos uma conversão alimentar que a gente descrevia ela como uma conversão de 2 para 1. O que seria isso? O animal consome 2 quilos de ração para poder ganhar 1 quilo de peso vivo. Então aqui, ração. E aqui, peso vivo. Né? Então, o ganho de peso. Conforme for passando os anos, né, com o melhoramento genético, essa conversão alimentar ela foi reduzindo. Né? Hoje, nós chegamos aí numa conversão alimentar em média de 1,63 para 1. O que seria isso? O animal consome 1,63 quilos de ração para ganhar 1 quilo de peso vivo. Então, quanto menor essa conversão alimentar, melhor para os índices zootécnicos. Então, além da gente melhorar essa conversão alimentar, a gente pensa sempre também no rápido ganho de peso. Então, antigamente, as aves levavam 80 dias para ser abatidas. Hoje, a gente já trabalha com valores de 42 dias. O animal com 42 dias já é abatido. Tem algumas linhagens que trabalham até com menos. Já tem linhagem trabalhando com 35 dias para o animal ser abatido. Outra característica que nós trabalhamos bastante no melhoramento genético é a parte do crescimento mais uniforme possível do lote e um empenamento precoce. Mas por que o empenamento é importante para o sistema de produção? Vamos lá. Vamos puxar aí um gancho aí com, por exemplo, os bovinos. Os bovinos, né? A gente quando vai pensar na qualidade dessa carcaça, né, animal, a gente trabalha sempre pensando numa espessura de gordura que tem a finalidade de revestir toda a carcaça, que vai interferir diretamente na qualidade da carne. Já para frango de corte, a gente não tem essa espessura de gordura para poder proteger essa carne. Então, o que protege é a pele da ave. Né? Então, se por acaso essa ave tem um baixo empenamento ou um empenamento lento, ela acaba tendo um problema de escoriação na pele do frango. E isso vai trazer um problema depois que esse animal for abatido. Então, quando essa ave tem um empenamento precoce, ou mais acelerado, esse empenamento tem a finalidade de revestir toda essa pele do animal e proteger por injúrias que poderia causar dentro do sistema de produção, dentro de um galpão. Mais à frente eu vou mostrar umas fotos para vocês de exemplos de injúrias que esse empenamento lento pode causar na carcaça das aves. Outra característica desejável é esse peito mais largo, então é algo que a gente tem estudado bastante no melhoramento genético. Lembrando que o peito das aves é considerado uma carne nobre, então quanto maior esse peito, maior deposição de musculatura você vai ter, então tem maior interesse economicamente. Já as pernas curtas é bastante interessante para que não tenha o problema das aves ter descondoplasia femoral. Então as aves com a perna mais curta, ela tem menor incidência dessa descondoplasia. E o que seria isso? O animal ele vai ter dificuldade de caminhar, então isso vai trazer um problema dentro do sistema de produção. Outra característica também é resistência à doença, então tem feito melhoramento genético fortíssimo sobre essa questão de resistência de doenças e uma boa pigmentação da pele. Mas por quê? O que a pele tem a ver com alguma característica de ganho de peso ou alguma característica de bom desempenho? Né? É que a questão da pigmentação é mais um desejo do mercado consumidor. Por quê? O mercado consumidor arremete, quanto mais amarelinho for essa pigmentação, tanto da pele quanto das patas dos animais, arremete mais aquele animal mais saudável ou aquele animal do tipo caipira. Né? Então, por isso que a gente tem essa preocupação para atender o mercado consumidor sobre a questão da pigmentação da pele. E quais são os sistemas de criação que nós temos hoje dentro da produção de frango de corte? Temos ainda o sistema extensivo, que é aquele, principalmente em agricultura familiar, que os animais são criados soltos, né? Não são confinados, então eles ficam mais espalhados no quintal, ou muitas vezes até tem um galinheiro, que o pessoal chama, né? Onde as aves ficam presas, mas ao ar livre, tem acesso muitas vezes ao piquete, como por exemplo aqui nessa imagem, né? Então tem exemplo aí
acesso ao piquete, ou não, né? Ou não tem acesso à grama. Geralmente come apenas milho, não é uma ração balanceada, então é mais destinado a sistema de agricultura familiar. Aí nós temos o sistema semi-intensivo, que daí já é um sistema mais tecnificado, que acaba pensando na questão de rações balanceadas. É um nicho de mercado que vem crescendo no Brasil, principalmente pela questão de falar do tipo de frango orgânico ou do frango caipira mesmo. Hoje a gente trabalha com frango caipira, mas em sistema tecnificado, onde a gente trabalha no sistema semi-intensivo, onde essas aves recebem uma ração balanceada. O período de criação é bem menor comparado àquele frango que é criado no sistema extensivo. E a gente preza bastante pela questão do bem-estar desses animais. Então, eles são criados soltos durante o dia e geralmente são presos dentro de aviários, onde muitas vezes recebem a alimentação ou a ração balanceada. E o sistema intensivo, que hoje é a maior parte do sistema de produção dentro do Brasil, né, e também do mundo, que é o sistema onde as aves são criadas dentro dos galpões, onde esses galpões a gente tenta controlar ou não a questão ambiental, a gente consegue controlar a temperatura ambiente desses galpões para a gente conseguir fazer então a criação adensada, né? Então a gente tem aí, a gente trabalha hoje aí com uma densidade, de acordo com os protocolos de bem-estar animal, de até 32 quilos por metro quadrado. E o que representaria isso? Depende muito da idade quando esse animal vai ser abatido, mas dá em torno aí de 12 a 14, até dependendo do tipo de galpão, até 16 aves por metro quadrado. Falando um pouquinho dessas instalações, então, existem algumas diferenças dentro do sistema de produção hoje, né? Aqui nós temos um exemplo de um núcleo de matrizes. O que seria esse núcleo de matriz? É onde é criadas as mães e os pais do frango que a gente consome, que a gente compra lá no mercado, tá? Então aqui vocês podem ver que tem bastante a questão da biossegurança, o cinturão verde, um distanciamento entre um galpão e outro. Aqui nessa foto pequenininha aqui nós temos um exemplo de um galpão de pressão positiva. Vou comentar o que significa cada um desses termos de pressão positiva. E nessas outras duas fotos aqui, nós temos dois exemplos aqui de um galpão de pressão negativa. Então vamos explicar o que seriam esses galpões de pressão positiva e pressão negativa. Primeiramente, quando a gente vai pensar em construir um galpão, né, independente se for depressão positiva ou depressão negativa, a gente tem que ter um local ideal para poder fazer esse tipo de instalação. Ele deve ser construído em um local alto, com bastante ventilação e o mais seco possível, afastado de rodovias, cidades e setores industriais, principalmente pela questão do barulho, pois o barulho pode causar estresse nas aves e pode trazer, e as aves, devido a essa questão do estresse, podem vir a óbito. Possuir rede elétrica e água em abundância e de qualidade. E quais são esses tipos de galpões? Então nós temos aí o galpão de pressão positiva, ou também que a gente denomina esse galpão de convencional, apesar que esse galpão do tipo convencional vem diminuindo no Brasil, e eu acho que a pressão negativa no futuro é o que vai ser o nosso novo convencional, né? Então nós temos pressão positiva, os galpões convencionais, e o pressão negativa nós temos o túnel de pressão e o dark house. Vou comentar sobre cada um deles, tá? O pressão positiva são esses galpões onde nós temos aí as laterais. Deixa eu só mudar aqui. Opa. Então nós temos aqui nesse galpão de pressão positiva, nós temos aqui as laterais, elas são todas vazadas, né? Geralmente a gente trabalha com manejo de cortinas aqui nas laterais, com a finalidade de fazer o controle da temperatura. Além disso, nós temos a presença de ventiladores, que tem a função de formar a circulação de vento para tentar minimizar o calor dentro desse ambiente. Então, além dos ventiladores, a gente trabalha aí também com o manejo de cortina. Em alguns casos, a gente também, vocês conseguem olhar aqui no teto, né? Nós temos aqui canos, esses canos aqui são ligados à água, que tem os aspersores. Então, eu sei que está pequenininho, mas aí cada pontinho desse aqui
é um aspersor, que quando nós temos temperatura muito elevada, a gente aciona esses aspersores, que vai liberar gotículas de água, com o intuito de minimizar o calor dentro desses galpões. Problema que nós encontramos nesse tipo de instalação, né? Em regiões onde o clima é muito quente, mesmo a gente trabalhando com nebulização, a gente trabalhando com acionando os ventiladores e o manejo de cortinas, esse calor em excesso vai causar muito estresse para essas aves, principalmente aí na fase final de criação, lá de 28, 30 a 42 dias. Então, causa muita mortalidade devido a esse estresse. Então, muita gente tem migrado da utilização desse galpão para o galpão de pressão negativa, porque nos galpões de pressão negativa a gente consegue fazer o controle muito maior da temperatura. Então, a incidência de morte devido a estresse calórico, né, é bem menor. Então, aqui nós temos outro exemplo de um galpão de pressão positiva. Vocês conseguem ver que as laterais são abertas, né? Apesar de a gente fazer o manejo de cortinas, mas as laterais são vazadas, e presença de ventiladores dentro dos galpões. Já o galpão de pressão positiva, eles geralmente são fechados nas laterais, né? São bem fechados nas laterais. Pode ser fechado por alvenaria ou por lona. No Brasil a gente trabalha com lona porque é muito mais barato, a gente coloca a tela nas laterais e fecha com lona. Já nos Estados Unidos, em regiões onde tem neve, geralmente esses galpões são fechados com alvenaria, para poder evitar a entrada de ar frio para dentro dos galpões, tá? Outra característica que nós temos no galpão de pressão negativa é nas laterais aqui a presença de placas evaporativas. Eu já vou mostrar para vocês essas placas evaporativas. E no final dos galpões nós temos exaustores. Vou explicar detalhadamente para vocês, tá? Então aqui nós temos as placas evaporativas. Geralmente são acionadas nas laterais, nas duas laterais. Em alguns casos, dependendo do tamanho do comprimento desse galpão, a gente também coloca numa extremidade essas placas evaporativas. Qual que é a finalidade dessas placas evaporativas? Resfriar o ar que está saindo de fora para entrar dentro do galpão, tá? E na outra extremidade do galpão nós temos então os exaustores. Então, como que funciona esse tipo de galpão? Os exaustores eles vão puxar o ar, por isso que chama pressão negativa. Então, ele forma uma pressão negativa dentro do galpão. Então, esses exaustores eles são acionados e eles sugam o ar que está dentro do galpão para fora. A única fonte de entrada de ar vai ser pelas essas placas evaporativas. Essas placas elas geralmente são de celulose ou, em alguns casos, até tijolos de... Aqueles tijolos de 8 furos, né, que ficam jogando água constantemente. Então, essa água que fica passando aqui nessas placas, a hora que esse ar é sugado para dentro do galpão, ele acaba sendo refrigerado, tá? Então, aí, esse ar mais frio vem para dentro do galpão, refrigerando a temperatura interna do galpão, e o ar quente saindo pelas extremidades aqui, por esses exaustores. Eu vou disponibilizar para vocês links de 2 vídeos da Embrapa, onde tem as principais diferenças entre o galpão de pressão positiva e o galpão de pressão negativa. Então, eu peço que vocês deem uma olhada nesses vídeos também. E como que funciona, então, essa dinâmica da produção de frango de corte? Pensando que esses animais, o período de criação médio desses animais é de 42 dias, o que vai totalizar aí em torno de 1.080 horas, que seria então o período de vida desses animais, né? Onde esse animal chega aí a um peso de 2.830. Hoje a gente está trabalhando um pouquinho mais que isso, mas vamos trabalhar com esse valor aqui, em torno de 2.830, que é o peso que os animais vão para abate. Então, esse animal, pensando em questão de dias, desses 42 dias, ele tem um ganho de peso aí de 66,4 gramas. Lembrando que esse pintinho, quando chega dentro da granja, ele tem um peso médio aí de mais ou menos 40 a 45 gramas, né? Chegando, então, a esse valor aqui de 2.830 no peso final. Então, se a gente pegar esse valor menos o peso, quando ele chega dentro do galpão, de 40 a 45 gramas,
e dividir o valor que sobrar por 42 dias, nós vamos ter um ganho de peso aí de 66,4 gramas por dia. E se a gente pegar esse mesmo valor e dividir por total de horas, nós temos aí um ganho de peso por hora de 2,58 gramas. Então, ele é praticamente uma máquina de produzir proteína. Por que acontece? O animal fica dentro do galpão, tem condição climática ideal para o seu desenvolvimento, temos água em abundância e de qualidade, né, fresca sempre, e uma ração balanceada. Ou seja, essa ração tem tudo aquilo de nutriente que esse animal precisa. Então, a gente consegue atender exatamente a exigência desse animal em questão de proteína, de carboidratos, de vitaminas, de minerais. Então, tem tudo aquilo que o animal precisa para poder expressar o seu máximo potencial genético. Por isso que esse animal, então, ganha peso muito rápido. Diferente do que todo mundo fica falando, na produção de frangos faz a injeção de hormônios. Isso é um mito, tá, pessoal? Até porque a utilização de hormônio dentro da produção animal é proibido no Brasil. Não é vamos fazer o uso. Pensando nesses galpões, vou voltar aqui um pouquinho. Pensando num galpão desse aqui, ó, um galpão desse a gente consegue criar aí de 12 a 15 mil aves. Imagina você fazer a aplicação de hormônio nesses animais, então de 12 a 15 mil aves. Ave porque tem que ser injetável, o hormônio é injetável. Ave por ave. E não é apenas uma única vez, tem que ser feito várias aplicações. Então, o manejo que teria que ser feito com esses animais, o estresse que causa nesses animais é muito grande. Então, é uma coisa que se torna inviável. Além de fazer tudo isso ilegalmente. Tá? Imagine quantos galpões nós temos espalhado pelo Brasil todo. E fazer tudo isso ilegalmente é bem complicado. Fora que, uma vez que é feita as injeções, né, a inoculação desses hormônios, o hormônio demora de 45 a 60 dias para começar a fazer efeito. Com 42 dias o animal é abatido. Então, além de ser uma medida proibida, que acaba tendo muita mão de obra, você tem um problema de que causa estresse para os animais e o hormônio não vai fazer efeito. Porque o animal é abatido com 42 dias e o hormônio vai começar a fazer efeito com 45 a 60 dias. Então, é uma prática que se torna inviável no Brasil. Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse manejo antes da chegada dos pintinhos, né? Eu vou começar com vocês meio que de trás para frente. Por quê? Vamos levar em consideração como se já tivesse tido uma criação dentro do galpão, e aí o que deve ser feito para preparar esse galpão para um novo lote, tá? Então, primeiramente, deve ser feita a limpeza das instalações, dos equipamentos. A gente tem que remover o máximo de matéria orgânica possível que pode ter dentro desse galpão. Porque uma vez que tem presença de matéria orgânica dentro do galpão, é uma fonte de contaminação aí de proliferação bacteriana, ou a presença de cascudinho, o que não é muito interessante. Então, a gente tem que eliminar ao máximo essa matéria orgânica presente dentro do galpão. Então, é feita a limpeza à base de bastante desinfetantes. A gente tira todo o resto de ração que porventura possa vir a sobrar. A gente remove os equipamentos para poder fazer a lavagem desses equipamentos. Quando possível, a gente retira a cama de dentro do galpão para fazer o tratamento dessa cama fora do galpão. Mas quando a gente não tem área para fazer o tratamento dessa cama, a gente acaba fazendo dentro do galpão mesmo. Mas eu vou falar mais à frente, quando a gente falar sobre manejo de cama, eu vou falar especificamente sobre esse tipo de manejo. Passar lança-chama em todo o galpão, em toda a instalação. Fazer uma limpeza a seco primeiro. Então, passar vassoura nas telas, no chão, quando a gente consegue fazer a retirada dessas camas. Na parede, no silo, em tudo para poder tirar a teia de aranha que porventura possa ter sido formada. Poeira, que muitas vezes pode ser até mesmo poeira com resíduo de ração. Então, tem que tirar o máximo dessa matéria orgânica presente, tá? Lavar com água sob pressão, sempre lavar de cima para baixo do galpão, então lava as paredes, lava os equipamentos, tudo sempre de cima para baixo. E utilizar sabão ou detergente, que é uma forma que a gente tem para poder eliminar qualquer presença de bactérias ou material contaminante, tá? Então aqui eu tenho um vídeo para vocês de um exemplo que está saindo um lote de frango, então como que fica esse lote? Então aqui, ó, nós temos um videozinho, né, onde vocês podem ver que os comedouros, a linha de comedouro toda foi suspensa,
bebedouros, ficou só a cama no chão. Temos aqui alguns ventiladores, né? Os ventiladores já ficam suspensos mesmo, mas está aqui o galpão pronto para então ser trabalhado, para a gente poder fazer então revolver essa cama, passar a lança-chama. Então a gente passa a lança-chama aqui para poder queimar todo esse resto de pena que vai ficar dentro do galpão. Então a gente queima todo esse material, passa esse lança-chama, mas tem que passar rápido, né? Porque se ficar muito tempo, o material de cama geralmente é resto de cultura, ou é uma navalha, ou é palha de arroz. Então, que são materiais que são que pode pegar fogo. Então passa esse lança-chama rápido, só para poder queimar então essas penas que estão aí na superfície. Depois de queimado toda essa cama, a gente vai revolver essa cama. Então a gente mantém esse tratorzinho de tomate, que é o mesmo que o pessoal da agricultura trabalha para revolver essa cama, para sempre uma atividade na parte de baixo da cama, se caso tenha problema de compactação, a gente quebrar essas placas é algo que toda vez que saiba que pode trabalhar para fazer Depois a gente tem que, como eu havia comentado, tem que lavar tudo. Nesse caso aqui, desse galpão, a gente conseguiu tirar a cama para fazer o tratamento fora do galpão, tá? Mas quando a gente não consegue tirar, o ideal é que depois de revolver essa cama, a gente enleirar no centro do galpão. Então puxa toda essa cama para o centro do galpão, reveste ela com lona, para então a gente conseguir lavar todo esse galpão, tá? Então aqui na foto, no vídeo, vocês podem perceber que passa um jato de pressão, lava todos os comedores, os bebedouros, tudo tem que ser lavado para tirar qualquer resquício de resíduo de matéria orgânica ou de ração que porventura possa ser utilizado, para evitar contaminação bacteriana para o próximo lote. Então tudo deve ser lavado, as cortinas, a tela deve se jogar água também, para poder ficar o mais limpo possível, tá? Então, depois de fazer toda essa parte de desinfecção, geralmente nesses jatos a gente usa sabão ou uma mistura de sabão com um detergente. Geralmente, a concentração de cloro e iodo é um dos desinfetantes que a gente vem usar bastante, é bastante utilizado para esse tipo de manejo, de limpeza, tá? Então, fazer o máximo dessa higienização, fazer o controle de inseticidas e pesticidas, principalmente para a questão de controle de rato, porque aonde vai ter ração um chamariz para rato, então a gente tem que fazer o controle desses ratos. Outra forma que a gente também tem de trabalhar e tratar essa cama é usar cal hidratado, numa concentração de 1 kg para cada 5 metros quadrados, porque essa cama, no sistema de criação, ela vai retendo umidade, então a gente tem que trabalhar com essa cama para reduzir essa umidade para a entrada, então, de um novo lote. Depois que tiver tudo limpinho, tudo organizado, o ideal é que esse galpão fique fechado num vazio sanitário de 7 a 10 dias. No mínimo, 7 dias, tá? Devemos trabalhar com desinfetantes de boa qualidade. E o que seria um desinfetante de boa qualidade? Tem que ser um desinfetante que seja barato e germicida, tenha baixa toxicidade, que seja solúvel em água, que tenha alto poder residual e não corrosível, ele não pode degradar, por exemplo, os equipamentos, efetivo mesmo em quantidades moderadas de presença de matéria orgânica dentro dos equipamentos, seja inodoro, estável quando estocado e biodegradável. Então, um dos desinfetantes que tem essas características, como eu havia comentado, é o cloro e o iodo. E aí, depois que a gente fez toda a limpeza desse galpão, né, a gente vem então no preparo dessas instalações. E a primeira coisa que a gente vai pensar para preparar essa instalação é na cama de frango, tá? Lembrando que a cama de frango ela é de suma importância dentro do sistema de produção. Lembrando que nós,
ficamos aí nas nossas camas aí de 8 a 10 horas por dia, e a gente sempre se preocupa aí de ter uma cama confortável, os lençóis mais confortáveis possíveis. Aquelas pessoas que têm o poder aquisitivo aí trabalham com aqueles lençóis de sei lá eu quantos fios, ou os lençóis egípcios, né? A gente, se possível, tem um travesseiro de pluma de ganso, que são mais confortáveis. Então, se a gente pensa no nosso bem-estar, no nosso conforto, porque a gente também vai pensar também no conforto desses animais, pensando que os frangos ficam sobre essa cama 24 horas por dia, 42 dias de sua vida. Então, a gente se preocupar com a qualidade dessa cama é de suma importância para se ter sucesso na produção, tá? Então, falando nessa cama, quais são as propriedades de interesse quando a gente vai trabalhar, pensar em que tipo de material nós vamos utilizar como de cama de frango? Esse material deve ser absorvente, livre de impurezas ou de materiais estranhos, macia, atóxica, livre de fungos, aproveitável geralmente como subproduto, tem um preço acessível, desprovida de pó, porque se tiver muito pó vai trazer problemas respiratórios para as aves. Tem que ter um tamanho suficiente para poder evitar que essa ave ingira esse material. Então, o ideal aí é que tenha um tamanho aí maior que 2,5 centímetros. Tem que ser um bom isolante térmico. Tem que ser um material maciço e fofo e de fácil aquisição, tá? Então, o que nós temos aí geralmente do tipo de material, nós temos aí maravalha de pinos, maravalha de madeira de lei, serragem úmido, porém o problema de trabalhar com esse tipo de serragem é que vai ter problema de consumo de ração, então utilizou consumo pela ave, desculpa. No passado se utilizou bastante essa serragem, hoje em dia já quase não se usa mais. Palha picada, principalmente a palha de trigo, é uma das melhores palhadas que nós temos aí para utilizar como cama de frango. Casca de amendoim, usou-se muito no passado, hoje é mais na região sul que acaba utilizando ainda, mas em menor escala, porque o problema dessa casca de amendoim acaba tendo maior concentração de fungos, né? O que pode ser um problema para o sistema de produção. Bagaço de cana, quando você não tem nenhum outro, a gente acaba utilizando, mas ele não é muito recomendado, principalmente onde nós temos usina de produção de etanol de cana, então a gente tem como resíduo esse bagaço de cana, porém não é muito interessante. E casca de arroz, que é um alternativo bastante utilizado também. Na região sul do país, trabalhou-se também bastante tempo com areia lavada. O problema da areia lavada é que você tem muito problema depois no abatedouro, porque fica resíduo, né, dessa areia grudado aos pés das aves e depois vai ter problema na linha de abate, nas nórias, onde as aves são penduradas no abate. Depois tem problema que pode trazer até problema de contaminação dessa carcaça, por isso que a gente deixou de fazer o uso da areia lavada, tá? Então aqui nós temos um exemplo de alguns tipos de materiais que são utilizados como cama de frango. Esse material foi um experimento que eu desenvolvi no meu trabalho de conclusão de curso, onde eu trabalhei exatamente para a gente ver a questão da qualidade dessa cama. Então eu trabalhei aí com maravalha, trabalhei com casca de arroz, capim-elefante picado, fiz uma mistura entre bagaço de cana e maravalha, né? 50% do bagaço de cana e 50% da maravalha. Fiz uma outra mistura aí de 50% de bagaço de cana e 50% de casca de arroz e apenas o bagaço de cana. Por experiência do experimento que eu executei, o bagaço de cana ele é o pior de todos, ele causa muita compactação, ele acaba não retendo muito dessa umidade, o que acaba causando essa compactação. O capim-elefante até que foi interessante, mas a gente acaba tendo maior problema de lesão devido aos tamanhos que fica, né, essa estrutura e pode causar problema de lesão na carcaça dos animais. Com certeza os melhores materiais que nós temos aí nesse trabalho que eu executei foi a maravalha e a casca de arroz, tá? Então, quando nós temos cama nova, então a gente trabalha aí, coloca, espalha por todo esse galpão, então, esse material. Esse aqui na imagem é casca de arroz, né? E o quanto deve ser? Então, a gente tem que trabalhar aí de 5 a 8 centímetros de altura na época do verão e de 8 a 10 centímetros de espessura na época do inverno. A gente deve sempre verificar a umidade, porque é um parâmetro de qualidade
posteriormente para esses animais, principalmente para a questão da qualidade da carcaça desses animais. Então, quando nós temos umidade acima de 35%, vai trazer problema para esses animais. E o ideal é que fique de 15% a 20%. Se estiver abaixo de 20%, é o mais ideal. Então, o ideal é trabalhar aí de 15% a 20% de umidade dessa cama. Quando nós temos muita umidade, vamos ter formação de placas, né? Então, a gente vai formar essas placas. Essas placas de compactação vai trazer problema de lesão tanto no peito quanto nas patas dos animais, ou também até mesmo na coxa, como eu vou mostrar algumas imagens para vocês. Pode formar acúmulo de água e de ração. Por isso, lembra aquele tratorzinho que eu mostrei para vocês lá no início, que a gente trabalha para revolver essa cama? O ideal é que faça isso também quando as aves estão presentes dentro do galpão. Então, o ideal é que essa cama seja revolvida pelo menos uma vez por semana. Ah, mas vai causar estresse para os animais. Se a gente acostumar os animais a esse manejo, o estresse vai ser mínimo. Então, por isso que o ideal é, mesmo nas primeiras semanas, onde não tem presença de compactação, a gente passar a tobatinha para misturar, revolver essa cama, como uma forma de a gente ambientar os animais ao barulho que esse equipamento pode vir a causar, tá? Então, semanalmente, a gente tem que revolver essa cama, principalmente próximo de comedouro e de bebedouro. Bebedouro, onde vai ter maior incidência de umidade, e bebedouro, porque pode ter, porventura, algum resquício de ração. Então, é interessante que a gente semanalmente faça o manejo dessa cama. Então, como eu havia comentado com vocês, alguns exemplos aí de má qualidade dessa cama, o que pode trazer condenação da carcaça no frigorífico. Então, nós temos aqui lesão de coxim plantar. Então, apesar do brasileiro não dar muita importância para o pé de frango, fora do Brasil, esse corte comercial ele tem um valor agregado, né? Então, o Japão e os países asiáticos, eles consomem bastante pé de frango. Então, tudo que a gente produz de pé de frango, uma boa parte é destinado para a Ásia. E aí, quando tem problema de lesão de coxim plantar, olha como que fica isso lá no frigorífico. Então, esses pés são todos descartados, eles não são destinados para comercialização. Outro problema que nós podemos encontrar é problema de lesão de peito de frango, lesão de coxa. Isso tudo aqui é problema de manejo ruim da cama, ou qualidade ruim dessa cama. Olha como que fica, ó, isso aqui lá dentro da granja, né? Problema de calo de peito, olha como que fica isso lá no frigorífico. Então, olha esse outro aqui. Então, essa carcaça, geralmente, ela é descartada, porque o mercado consumidor não vai ter interesse de consumir essa carne. Eles não sabem o que é exatamente isso. Então, essa carne é descartada. Quando a gente trabalha, então, com a reutilização dessa cama, o ideal é fazer exatamente, retirar todos os equipamentos ou suspender todos os equipamentos, fazer a queima com lança-chama, então, para tirar todo esse resquício de pena que fica nessa cama, retirar aquelas partes onde está com a formação dessas placas, né? Então está muito 3, 2, 1. Então a questão da reutilização da cama, a gente tem que retirar todos esses equipamentos, né? Ou suspender, igual mostra aqui nessa imagem, suspender comedouro e bebedouro, retirar todas aquelas partes que estão compactadas, né? Ou emplastadas. Então a gente tira essa parte que são descartadas, passa então lança-chama para poder eliminar toda essa presença de pena que fica sobre a cama. E aí a gente, lembra que eu havia falado, se possível a gente tirar essa cama de dentro do galpão para fazer o tratamento fora, ou então a gente enleirar essa cama no meio do centro do galpão. Então a gente enleira, faz um morrinho lá no centro do galpão, cobre com lona, com o intuito de formar um processo de fermentação, para eliminar qualquer presença aí de matéria orgânica que porventura possa estar nessa cama, tá? É interessante fazer um teste de umidade para saber como que essa cama está em questão de umidade. Se essa cama estiver muito seca, é o ideal que a gente umedeça. Essa temperatura tem que estar em torno de 35% a 45%. E como faz para fazer esse teste de umidade? Então a gente vai lá, pega um saquinho plástico, pega dessa cama 3 pontos ou mais, né, espalhado pelo galpão, mas que não esteja muito próximo do comedouro e do bebedouro.
tá? Pega, joga no saquinho, homogeneiza isso. Com a mão, pega um tanto assim e aperta. Aperta com bastante força. Se a hora que você abrir a sua mão, se espalhar pela sua mão essa cama, quer dizer que essa cama está com a umidade abaixo aí de 20%. Quando você aperta e forma um bolinho, não é? Essa cama fica um bolinho, essa umidade aí vai estar em torno de 25 a 35% mais ou menos. Quando você aperta e aí começa a formar escorrer caldinho entre os seus dedos, provavelmente a umidade está acima aí de seus 40%, tá? Então é uma forma que você tem para avaliar o teor de umidade desta cama. O ideal, então, depois de fazer enleirar essa cama no centro, é que esse material fica amontoado de 8 a 21 dias. Por isso que é interessante sempre você ter 2 lotes de cama. Por quê? Quando você tira e faz o tratamento fora e você coloca outro lote, você vai estar aí tendo um segundo lote de criação de aves. E lá fora, onde você vai ter um espaço para poder fazer o processo de fermentação dessa cama, fica nesse período de 21 dias ou até mais. Quanto mais, melhor, tá? Então, a gente tem uma qualidade maior. Só que eu digo a vocês que isso não é a realidade no Brasil. No passado, a gente até trabalhava com isso. Hoje, não mais. Hoje em dia, a gente trabalha, amontoa, deixa aí de 5 a 7 dias, em alguns casos apenas 5 dias, faz o processo de fermentação, espalha novamente essa cama e aí a gente faz um tratamento com cal para diminuir a umidade. Lembrando que a umidade dessa cama, o ideal é que ela fique de 35% a 45%. Então, uma forma que a gente tem aí de diminuir essa umidade é fazer, então, o tratamento com cal. Então, a gente espalha essa cama, passa o cal hidratado, vem com aquela tobatinha de novo para misturar esse cal com essa cama para diminuir, então, essa umidade. Então, o ideal é que a gente fica revolvendo essa cama o máximo possível até que a gente chega aí num valor daí de umidade de 20% a 25%, tá? Então, aqui nós temos um exemplo, uma foto aí para exemplificar. Passa o carrinho, então, para jogar esse cal por todo o galpão e depois vem com aquela tobatinha lá para a gente revolver esse cal com toda a cama para a gente deixar bem homogêneo. E aí, chegamos nos preparos, então, para a gente poder receber esses pintinhos, tá? Dentro do sistema de produção de frango de corte, a gente trabalha com o sistema all-in, denominado all-in, all-out. O que significa isso? Tudo dentro, tudo fora. Ou seja, chega o lote de pintinho, vem todos com a mesma idade. É feito a criação desses animais. Quando deu os seus 42 dias, todos os animais eles têm que sair do galpão. Ah, mas eu tenho os animais ali que estão mais refugadinhos, eu vou manter eles para crescer e a gente depois abater esses animais aqui para consumo próprio da granja. Não pode. Mesmo animais que são refugados, eles têm que ir embora. Eles não podem ficar dentro da granja. Por quê? Porque lembrando que você tem que fazer um vazio sanitário dentro do seu galpão de no mínimo 7 dias. Então, 7 dias depois vai estar chegando um novo lote para dentro do galpão. E aí vai ficar aqueles animais lá dentro, que pode trazer com algum problema de alguma doença ou algum patógeno, e vai passar para esse lote que está chegando. Então, não pode. Então, sempre que for trabalhar no sistema de produção de aves, no sistema all-in, all-out. Chega todos juntos e vão embora todos juntos no mesmo tempo, tá? Então, pensando na chegada dos pintinhos. Depois que você espalhou, então, a cama, a gente desce os comedouros, desce os bebedouros, coloca os comedouros infantis, testa, vê se a vazão de água está ideal para esses pintinhos, vê se os equipamentos todos estão funcionando, a questão dos aquecedores, se está tudo funcionando, o sistema de ventilação, porque depois que chegou os animais, não tem como a gente fazer algum reparo. Então, todo esse reparo tem que ser feito antes da chegada desses animais, tá? Então, aqui nós temos um exemplo de um vídeo com o sistema de galpão todo pronto já, só esperando a chegada dos animais. Então aí, ó, galpão todo separadinho, todo já com as rações, todo fechado, né? Para poder aqui, até que essa cama, essa lona tá meio aberta, mas aí essa lona tem que ser toda fechada, manter a temperatura interna em torno de 30 a 32
32 graus, 33 graus, que é a temperatura de conforto térmico para os pintinhos. Então, quando os pintinhos chegarem, isso aqui é um aquecedor do tipo canhão, vou mostrar mais à frente para vocês com mais detalhe esse tipo de aquecedor. Então, quando os pintinhos chegam dentro do galpão, esse galpão tem que estar quente já, esperando os animais, com a temperatura de 30 a 32, 33 graus, tá? Então, nós temos os tipos de sistema de aquecimento. Temos o sistema a gás, sistema elétrico ou a lenha. No passado se usou muito o sistema a lenha. Hoje, o sistema a lenha ele já é mais utilizado na região sul do país. Galpões novos, e principalmente os de pressão negativa, já têm trabalhado com o sistema a gás, tá? Que é o mais utilizado. Então, se você tem um sistema de aquecimento a gás, esse sistema de aquecimento deve ser ligado 2 horas antes da chegada dos animais. E se for sistema a lenha, no mínimo 4 horas antes da chegada dos pintinhos, tá? Então, verificar se os equipamentos estão colocados da forma eficiente, se está tudo limpinho, com as cortinas fechadas, bem vedado, para não ter entrada de ar frio, principalmente em lugares onde tem inverno bastante rigoroso. Então, verificar se tudo está ok para poder chegar para a chegada então desses animais, tá? A questão da temperatura, conforme chega a granja, os pintos eles devem ser descarregados com cuidados e soltos sobre a fonte de aquecimento, quando a gente trabalha com o sistema de campânulas e círculo de proteção, tá? Reduzir ao máximo a incidência luminosa, porque esses animais já vieram com estresse no transporte do incubatório até o galpão, então se tiver muita intensidade luminosa, eles vão ficar mais estressados, mais agitados ainda. Então é ideal que fique a menor incidência de luz possível para deixar esses animais um pouco mais tranquilos. No passado, se utilizava água com 5% de açúcar ou 5% de glicose. Mas depois foi feito diversos experimentos, né, mostrando que essa água glicosada não surtia efeito nenhum para poder acalmar os animais. Porém, se vocês descerem para a região sul do país, vocês vão encontrar ainda alguns produtores mais antigos que acabam utilizando essa água glicosada, ok? Então aqui nós temos um outro vídeo com o galpão aí pronto já esperando a chegada dos pintinhos. Então é o galpão todo fechado, já com ração no comedouro, água já em abundância, aquecedor ligado. Já era para estar com as cortinas fechadas, né? Mas a gente também não pôde a cortina um pouco levantada, tá? Então, chegam os animais. Aqui nós temos um exemplo aí de um aquecedor do tipo túnel. Esse aqui já é o que mais é utilizado aí dentro de galpões que são utilizados com lenha, tá? Então aqui tem a fornalha que fica fora do galpão, a fornalha é jogado lenha, forma calor, vento quente, e aí tem um sistema de ventilação que joga esse ar quente para dentro do galpão e aí acaba aquecendo os animais. O problema desse tipo de fonte de aquecimento é que tem que ser montado e desmontado em cada lote e depois tem que ser desmontado com os animais dentro do galpão, então acaba causando um pouquinho de estresse. Por isso a gente tem mudado um pouco esse sistema de aquecimento para usar aquele igual do canhão que eu tinha mostrado ali anteriormente para vocês, tá? Então, quando esses animais chegam dentro do galpão, primeiramente a gente tem que descer todos os animais, todas as caixas têm que ser colocadas dentro do galpão, para depois a gente soltar esses animais dentro do galpão. Por quê? Nesse negócio de você andar para lá e para cá com as caixas, se você for soltando os animais, você pode ter problema de você pisotear e matar os pintinhos. Então, por isso que primeiramente a gente desce todas as caixas, espalha as caixas pelos galpão e depois a gente faz a soltura dos pintinhos dentro do galpão. Então aqui nós temos um exemplo de... então, todos espalhados pelo galpão, todas as caixas estão espalhadas, para posteriormente então a gente soltar. Deve ser contado quantas caixas, a gente tem uma ideia de quantos animais compreendem a chegada de animais. Cada caixa dessas tem em média 100 pintinhos, né? Então a gente pega, faz a pesagem de alguma dessas caixas, conta alguma caixa aleatoriamente para a gente ter a ideia se tem realmente os 100 pintinhos em cada caixa e a gente fazer a estimativa da quantidade de aves que chegaram do incubatório, tá?
Então, a gente deve fazer um exame desse lote. O ideal é que faça uma contagem de 5 a 10% dessas caixas. Eu falo que isso não é muito a realidade. A gente trabalha em torno de 2% dessas caixas, porque é bastante animal, né? Então, se a gente conseguir, no mínimo, 2% do total de caixas, a gente pesar e contar, já é uma amostragem bastante interessante, tá? Então, além de contar, a gente pesa para a gente ter o peso médio de chegada desses animais. Então, a gente vai lá, pega as caixas aleatórias, lá um exemplo, pega 10 caixas aleatórias, um exemplo, pesa a caixa, conta os pintinhos e depois pesa a caixa vazia para a gente tirar então a tara. Daí a gente vai pegar o peso total daquela caixa com os pintinhos, menos a caixa vazia depois, a gente vai ter o total de peso vivo dividido pelo total de pintinhos, a gente vai chegar na estimativa de peso médio das aves, tá? Então, deve observar algumas características dos pintinhos, ver se a penugem está seca e fofa, se os olhos estão bem arredondados e brilhantes, se o abdômen está firme, se a canela estão bem brilhantes, se os pés estão com todos os dedos, se o umbiguinho está bem cicatrizado e se as asas, a hora que você abre a asinha, elas têm que abrir e fechar direitinho. Se porventura tiver algum animal com algum problema, o ideal é que esse animal seja retirado do lote, ele seja descartado, porque senão ele pode trazer alguns problemas para as outras animais que vão acabar causando canibalismo. Então, o ideal é pegar e retirar, se por acaso tiver algum animal com a asa torta ou a patinha torta, o ideal é separar esse animal e sacrificar, ok? Então, nós temos aqui o exemplo aí das caixas, que são separadas, pesadas e contadas. E aí, depois que tiver todas essas caixas dentro do galpão, então a gente faz a soltura, tá? O ideal não é fazer igual a senhora está fazendo aí, virando, né? Então, o ideal é virar com cuidado para poder não ter nenhum problema de lesão, de nenhuma fratura desses animais. Depois que está tudo solto os animais, a gente vai avaliar a questão do conforto térmico desses animais, tá? Então, o ideal é que eles estejam bastante espalhados por todo o galpão, é uma característica que esses animais estão em conforto. Então, vocês conseguem ver que os animais estão bem uniformes, espalhados pelo galpão, não estão se amontoando em nenhum canto. Então, quer dizer que a temperatura está agradável, eles estão de conforto térmico, não estão dormindo uns sobre os outros, estão bebendo água, estão comendo ração, então mostra que é uma característica de conforto térmico, tá? Então, fonte de calor. Quando a gente trabalha com círculo de proteção, principalmente em galpões de pressão positiva, no centro do círculo a gente coloca uma campânula que geralmente é a gás. Cada campânula a gente trabalha com a inclusão de 500 aves ou 500 pintinhos, né? Acima desse número a gente tem que aumentar o círculo de proteção e colocar mais uma campânula. O que eu havia comentado, a temperatura de conforto térmico nessa fase é de 32 a 33 graus, então a temperatura quando ele chega tem que estar nessa temperatura, que é uma forma desse animal, ele está em conforto, então ele vai ter acesso à água, ele vai ter acesso à ração, ele vai se alimentar porque ele está em conforto. Se porventura ele tiver frio, ele vai ficar quietinho, não vai se mover, com o intuito de chegar à temperatura de conforto. Então ele vai deixar de comer, vai deixar de beber água e aí ele vai deixar de ganhar peso. Tá? E conforme essa área vai ficando mais velha, a gente vai reduzindo essa temperatura de 3 a 4 graus por semana. Então, nós temos aqui, na primeiro dia de vida, de 32 a 33 graus, a umidade relativa do ar interessante é de 30 a 50%, e conforme essa área vai crescendo, né, a temperatura de conforto vai caindo, chegando aí a temperatura de umidade de 35 graus, ideal de 19 a 21 graus. Esse já é um problema que nós enfrentamos aqui no Brasil, porque a temperatura ambiente, dependendo de algumas regiões, é muito maior que isso. Então, para a gente conseguir refrigerar esse ambiente, não é uma tarefa muito fácil. Por isso que os galpões de pressão negativa estão migrando bastante para essas regiões, com o intuito de a gente tentar cada vez mais disponibilizar essa temperatura de conforto térmico para os animais. Se os animais estão com temperatura de conforto, eles acabam produzindo, respondendo muito mais à questão dos índices zootécnicos. Então, aqui nós temos um exemplo de uma campânula, né, e um círculo de proteção. Então, aqui a campânula, geralmente esse tipo de círculo, essa campânula aí tem a capacidade para até 500 pintinhos. Essa foto eu coloquei ela propositalmente, vocês podem ver que é uma foto meio que errada. Lembra que naquele vídeo anterior os pintinhos estavam todos espalhados, mostrando que eles estavam em conforto? Nessa foto é um exemplo que eles estão passando frio, porque estão todos embaixo da campânula, né?
indo atrás da fonte de calor porque eles estão passando frio. Então, a gente tem que trabalhar uma forma de proporcionar temperaturas mais altas para poder a gente conseguir aquecer esses animais. Então, os tipos de campânulas que nós temos geralmente são as campânulas a gás. Então, tem vários modelos dessas campânulas, né? Então, essas aqui são mais antigas. Atualmente, a gente trabalha mais com esse tipo de campânula aqui. Naquele que eu havia mostrado aqui, aquele canhãozão, geralmente a gente trabalha com esse tipo de gás. Então, tem os cilindros de gás que ficam para o lado de fora do galpão. E aí vem o caminhão que faz a recarga desse tipo de gás aqui. Um canhão desse aqui, um botijão desse aqui, dependendo da região do país, consegue trabalhar aí até um ano, mais ou menos, dependendo da época do ano. Aqui no Mato Grosso, provavelmente a gente vai usar uma botija dessa aqui por mais de um ano, né? Porque aqui a gente faz muito mais calor do que frio. A gente faz a utilização desse gás, porque as temperaturas da noite, aqui a gente, apesar de ser calor à noite, não faz tanto calor, então a gente tem que usar as campânulas de aquecimento, mas a quantidade de dias e horas que faz a utilização desse gás é bem menor quando a gente compara, por exemplo, o Rio Grande do Sul, né, que faz bastante frio. Aí nós temos aqui um exemplo de campânula a lenha. Então, ela dá muito mais trabalho, os produtores têm que levantar na madrugada para poder colocar a lenha nessas campânulas, para poder manter aquecido. Então, o trabalho é bem maior nesse tipo de campânula. Então, quando chegou os pintinhos, a gente coloca então os pintinhos dentro desse tipo de proteção. A finalidade desse tipo de proteção é manter os pintinhos mais agrupados ou mais próximos à fonte de calor. E conforme esses animais vão ficando mais velhos, em torno de 7 a 14 dias, a gente vai aumentando o círculo de proteção, dependendo da época do ano, ou na época de calor mesmo, no verão, em 7 dias a gente já consegue tirar. Em outros casos, a gente só vai aumentando, porque os animais vão crescer, e tem que aumentar, mas ainda manter a campânula até os seus 14 dias. O que não é muito interessante, que quanto mais tempo for fazer a utilização de campânula, maior vai ser o custo de produção, tá? Então, como eu havia comentado, a finalidade desse círculo de proteção é manter esses pintinhos mais próximos da fonte de calor, além de próximo à fonte de água e de ração. Tem também a finalidade de proteger esses animais, porventura, a questão de tiver presença de corrente de ar. Geralmente, esse material utilizado para fazer esses círculos é de folha de metal ou chapas prensadas, ou que é aqueles materiais que a gente chama de eucatex. A altura varia de 50 a 60 centímetros e o diâmetro geralmente é de 3 metros desse círculo para cada 500 pintinhos. Tá? Então aqui nós temos um exemplo da chapa de eucatex, né? A fonte de aquecimento a campânula, aqui a gás, a linha de bebedouro, quando nós temos bebedouros do tipo nipple, e os comedouros espalhados ao redor do círculo. Quando a gente não tem bebedouro do tipo nipple, a gente tem que intercalar bebedouro, comedouro, bebedouro, comedouro. Vai ter uma imagem que eu vou mostrar para vocês para exemplificar um pouquinho melhor essa distribuição, tá? Então, uma forma de a gente comparar de acordo com o comportamento dos animais, a questão do conforto da temperatura. Então, nós temos aqui, no centro maior, aqui nós temos a campânula, e os pontinhos espalhados seriam os pintinhos e o círculo de proteção. Então, se estiver bem espalhado, bem homogêneo por todo o círculo de proteção, quer dizer que eles estão em conforto térmico e está correto. Se por acaso eles estão meio que acumulados em um canto específico do círculo, ou deve ter problema de barulho, ou problema de alguma corrente de ar. Então a gente tem que verificar, ver como que está esse círculo de proteção e aí a gente arrumar para trazer um conforto térmico a esses animais. Quando eles estão aglomerados muito próximo à campânula, então quer dizer que os animais estão com frio. Então a gente tem que descer a altura dessa campânula para eles ficar mais quentinhos e eles conseguirem se espalhar por todo o círculo de proteção. Quando eles estão muito na borda do círculo, na extremidade, quer dizer que essa campânula está muito baixa, então eles estão passando calor, então a gente tem que subir essa campânula para eles então ficarem espalhados. Porque se eles ficarem nas extremidades,
eles vão ficar se amontoando e esse amontoamento pode trazer problema de mortalidade, porque eles vão ficar se amontoando uns sobre os outros, problema asfixia por CO2 aí, tá? Se tiver também outro acúmulo em alguma região do galpão, pode ser problema de intensidade de luz ou também, como eu havia comentado, corrente de ar fria. Então, aqui uma forma de a gente avaliar então o comportamento. Se estiver muito próximo à borda, quer dizer que os animais estão com calor. Se estiver muito próximo à fonte de calor, quer dizer que eles estão com frio. Se estiver muito numa região específica, então pode ser intensidade luminosa ou problema de corrente de ar. Então aqui nós temos um exemplo de como é o ideal, que esses animais estejam bem espalhados por todo o círculo de proteção. Ok? Então aqui mostra um exemplo aí de um galpão onde as aves estão bem espalhadas, né? Esse aqui é o interessante, quer dizer que as aves estão em conforto térmico, então elas estão bebendo água, elas estão consumindo ração. Isso é o ideal, é assim que tem que ficar. Aqui nós temos aqui um exemplo que eu havia comentado com vocês, dos canhões, né, de aquecimento. Deixa eu voltar ali do vídeo de novo. Aqui o exemplo, nós temos aqui os canhões de aquecimento. Então, quando eles são acionados automaticamente, quando cai a temperatura para baixo de 30 graus, ele liga. Então, tem uns sensores espalhados pelo galpão. Então, ele liga, aciona, ele começa a fazer aquecimento. Chegou a temperatura de 33 graus, ele desliga e fica nesse liga-desliga aí até para manter a temperatura nessa faixa aí de 30 a 33 graus Celsius. Então, aqui nós temos mais uma foto para exemplificar aí as aves bem espalhadas por todo o galpão, mostrando aí que estão em conforto térmico. Ok, pessoal? Bom, para a aula de hoje era isso. Na semana que vem nós vamos falar então sobre a parte de dar uma continuidade sobre a parte de manejo e produção de frango de corte. Vamos falar sobre a parte de equipamentos, alguns outros manejos durante os 42 dias de criação e, por fim, o manejo pré-abate. Ok? Forte abraço e até semana que vem.